Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. O tema de hoje, o atual momento econômico brasileiro. Comigo no estúdio está o professor Emerson Ilgenberg, professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado. Agradeço muito, eu sei que geralmente a sua agenda é bem ocupada e a discussão, eu acredito, vai ser muito proveitosa, principalmente para que a gente entenda um pouco melhor tudo que está por trás daquilo que os economistas entendem e nós, comuns mortais, ainda não. Esperamos tornar a discussão interessante, então. Voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, Rosemarie Noivas, seu sonho sob medida, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade, Iniciativa Cartuchos, tudo em informática, mas tudo mesmo, Sicredi Cooperativa de Crédito, gente que coopera, cresce, venha para o Sicredi. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco. O tema de hoje, o atual momento econômico brasileiro. Comigo no estúdio, o professor Emerson Ilgenberg, doutor em economia. Professor, recentemente nós conversamos pela rádio CBN e também pela ETV Campos Gerais sobre o momento que o país vive, mas com foco nas origens da crise. E agora eu gostaria que o senhor detalhasse melhor o que é a crise e quais são as dimensões dela, mas principalmente quais são as alternativas que os economistas têm encontrado para que a gente saia desse momento que é tão delicado. E eu me lembro que, principalmente na entrevista para a ETV Campos Gerais, no programa Lente Aberta, que estreou recentemente, nós fizemos literalmente uma viagem nos últimos 30 anos, mostrando tudo o que foi preciso combater para que existisse a estabilidade econômica. Ninguém deseja o retorno à hiperinflação. Talvez muitos que estão nos assistindo nem saibam o que é isso na prática, como nós dois bem lembramos. Agora, corremos esse risco, para início de conversa, o momento econômico que nós vivemos é fruto da incompetência de Dilma Rousseff ou simplesmente da falta de sensibilidade administrativa dela perante as necessidades do país? Existem uma série de perguntas que ficam no ar e a gente vai tentar destrinchar aos poucos. Talvez a gente tenha que retroceder um pouquinho no tempo para explicar para o público de casa como surgiu, mas o foco desse programa seria outro. Então, eu gostaria que o senhor começasse, como se diz no interior, pelo começo. Bom, vamos remontar rapidamente a origem dos problemas que enfrentamos agora. Basicamente, a origem disso está situada quando o governo tenta implementar, e com certo sucesso, uma política anticíclica para combater os efeitos da crise de 2008. Naquela oportunidade, tratava-se de incentivar o consumo interno, para tentar movimentar a economia aqui, na medida que nós teríamos dificuldades no setor externo, frente à própria crise com as exportações. Então, isso foi feito mediante incentivo ao consumo, a renúncia fiscal. Paralelamente a isso, o Estado passou a intervir de maneira mais direta na economia, financiando determinadas empresas com recursos do BNDES, capitalizando o BNDES com recursos do Tesouro e tentando trabalhar de uma maneira a intervir mais no sistema econômico, buscando um outro modelo de crescimento e desenvolvimento que ficou conhecida como a nova matriz macroeconômica. Professor, quando o senhor fala de matriz econômica, a matriz econômica nunca foi quebrada oficialmente. Essa matriz da qual a gente fala e conversamos em programas anteriores, não necessariamente na TV Vila Velha, mas em outros veículos de comunicação, o que o senhor me explicou foi que em 1999 abandonamos literalmente o câmbio fixo, usando o dólar como indexador para equilibrar a economia, e adotamos um tripé. O câmbio passava a ser variável, a política de juros altos ajudaria a combater a inflação, tendo-se sempre uma meta de inflação baixa, óbvio, para que o Banco Central perseguisse essa meta e, por consequência também, o governo federal precisaria pagar as suas próprias contas. E, nesse caso, ele necessitaria ter um superávit primário. Então, esse tripé
acabou sendo deixado de lado durante os 2 últimos anos do governo Lula, o senhor citou a data de 2008, e durante todo o governo Dilma, o primeiro governo Dilma, onde o Estado deixou de arrecadar impostos para estimular o consumo interno, literalmente fazendo com que as empresas baixassem seus preços, mas às custas de uma redução na carga tributária. Essa política fez com que o governo tivesse menos dinheiro. É isso? Basicamente, o que se tentou fazer foi abrir mão de alguma receita tributária para se tentar dinamizar a economia. Não só abrir mão de receita tributária, mas usar o Estado como fator indutor de crescimento e desenvolvimento. Então, a ideia era que o Estado tivesse um papel mais central nesse processo, ou como executor, né, e aí com base no PAC, ou como indutor e financiador, com base em recursos do BNDES, e também com uma intervenção mais direta na economia, manobrando tarifas públicas e manobrando câmbio, no sentido de fazer com que alcançássemos, então, um crescimento econômico por uma via alternativa do que aquela colocada no modelo anterior. O grande problema é que o senhor está falando, o objetivo deles também, acredito, era flexibilizar a meta de inflação, e a inflação corrói o salário de todo mundo, e na hora de ter a reposição salarial nunca é igual ao reajuste dos preços. Isso historicamente sempre aconteceu no Brasil. Mas o que o senhor está falando, por exemplo, das tarifas públicas, quando você não reajusta as tarifas públicas sempre que é necessário, você literalmente prejudica a empresa, seja ela estatal ou não, nesse caso estatal, porque são tarifas públicas, mas você literalmente prejudica a empresa. No caso do setor de energia elétrica, por exemplo, as empresas reduziram a tarifa, tiveram problemas, o governo emprestou dinheiro para essas empresas e, na sequência, elas cobraram esta conta dos consumidores, né? Foi o que aconteceu. Reajustaram os valores agora em 2015 de uma forma absurda, e com esses valores sendo arrecadados é que essas empresas vão pagar a dívida que têm junto ao governo federal. Então, no fundo, o governo federal emprestou o nosso dinheiro, nós não ganhamos nada com isso, e agora ainda temos que pagar a conta para as empresas que pegaram dinheiro emprestado. Isso no caso da energia elétrica, né? Na medida que no caso da energia elétrica não foi permitido às empresas reajustarem preços de acordo com os seus custos, para que a prestação de serviço fosse continuada, para que as empresas tivessem condições econômicas para isso, elas foram financiadas por recursos do Tesouro, pelo meu, pelo seu, pelo nosso dinheiro. Com o compromisso de que devolveriam esse dinheiro ao Tesouro, ou seja, o dinheiro que nós emprestamos seria devolvido ao Tesouro, só que devolvido a partir de tarifas reajustadas, e foi o que de fato aconteceu. Então eu coloco isso sempre. A conta da energia elétrica já era o reajuste da tarifa da energia já era uma coisa que tínhamos contratado ano passado para esse ano pagar, independentemente do governo que fosse, né? A tentativa na época de trabalhar com energia mais barata resultaria numa energia mais cara no futuro. Então nós contratamos uma energia mais cara para o futuro. Bom, basicamente, em vez de termos um aumento gradual, tivemos um aumento alto de uma vez só. Que acaba complicando para o combate à inflação. E principalmente para a capacidade de pagamento de cada família. Mas isso aconteceu com a energia elétrica, porém aconteceu também com o preço dos combustíveis. Sempre que você segura tarifas públicas, você no fundo prejudica a empresa pública e mais cedo ou mais tarde você vai ter que cobrar essa conta do usuário, que somos todos nós. Então o governo Dilma Rousseff, pelo que eu posso entender, cometeu uma série de erros, né? No começo, para combater a crise de 2008, tudo bem, mas depois ela estendeu essa política que se chama desenvolvimentista, né, uma teoria econômica, de acordo com o que o senhor me explicou em entrevistas anteriores, mas literalmente ela, simplificando ou resumindo, abriu mão da meta de inflação, passou a gastar mais do que deveria, então o superávit primário foi para o espaço e, por consequência, ainda tentou controlar a inflação usando mecanismos que são, no mínimo, temporários, como
o estímulo ao consumo a uma população pobre, nós somos pobres como país, então uma bolha de consumo uma hora ia parar, e também, dessa forma, nós não teríamos condições de recuperar tudo aquilo que precisaríamos ao longo do tempo. O que aconteceu foi, basicamente, pelo que eu posso interpretar, se não incompetência, excesso de otimismo. Veja, o que acaba acontecendo é assim, né? Vamos fazer um paralelo com uma família. É como se um pai de família com uma renda limitada recebesse o seu salário e, tentando atender demandas legítimas da sua família, proporcionasse a ela, na primeira semana do mês, lazer, turismo, alimentação, transporte e todas as demais despesas que são necessárias e legítimas. O problema é que, para fazer isso, ele gastou, na minha imagem aqui, o salário dele na primeira semana ou na primeira quinzena. Ou seja, ele contratou um endividamento para a segunda quinzena do mês. E foi basicamente isso que o Estado, na minha opinião, tentou fazer. Foi tentar atender a demandas da sociedade que são legítimas, mas todas ao mesmo tempo. Isso esbarrou na capacidade de financiamento. Então, tentar ter um estado de bem-estar, o que é legítimo e necessário, né, com políticas sociais, políticas públicas de atendimento aos menos favorecidos, isso é necessário. Concordo. Tentar ter um estado que seja capaz de financiar o desenvolvimento. Se o Estado tiver meios, isto é salutar, se o Estado tiver meios. E tentar controlar preços de empresas estatais, o que seria um controle, vamos dizer assim, saudável. Se a empresa é estatal, a empresa é pública e deve atender ao interesse público e não ao seu interesse. Uma empresa privada tem que tentar buscar o máximo lucro possível. Uma empresa pública tem que proporcionar aos seus donos, ou seja, à sociedade, o melhor serviço possível. Naturalmente, isso implica também obter lucro, na medida em que o lucro vai financiar os investimentos dessa empresa. Então, se você consegue fazer com que uma empresa pública consiga atender bem a sociedade, sem prejudicar a sua capacidade de funcionamento e de investimento, isto também é salutar. Então, repare, tudo que nós estamos falando são coisas que são interessantes do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. O problema é que você, para fazer isso, né, chegou no limite. Você não tem mais condições financeiras de exigir que o Estado faça essas três coisas ao mesmo tempo, com a intensidade que vinha fazendo. Daí a necessidade deste processo de ajuste. Vamos entender assim, né, como um Estado se financia. O Estado se financia com a tributação, com o endividamento interno, com o endividamento externo, ou com a venda ou concessão de ativos que possui. A quinta situação, que é menos desejável, é com a simples emissão de moeda. Aumento em economês, emissão de base monetária. Aumento de base monetária, que nada mais é do que você emitir dinheiro. Imprimir dinheiro para pagar suas contas. O que não é sustentável, porque o dinheiro impresso não corresponde à realidade. Exatamente. Então, quer dizer, esta é a pior das situações. Mas as outras são os caminhos inevitáveis para você conseguir. Então, se você não consegue fazer com que essas demandas da sociedade caibam na receita do governo, a sociedade e o Estado estão automaticamente contratando o endividamento externo ou interno, ou está contratando a necessidade de abrir mão de algum ativo ou conceder algum ativo ao poder público na medida em que ele não vai mais ter os recursos suficientes para manter aquela atividade. Então, isso é inexorável. Não há outra maneira. Na verdade, se formos pensar em alternativas, há outra maneira, mas a outra maneira implica no rompimento puro e simples. Então, o que seria uma alternativa de rompimento? Evidentemente não a mais saudável, com custos que ninguém conseguiria mensurar ao certo. Simplesmente romper. Então, eu não vou, tenho uma dívida interna que eu não vou mais pagar. Então, agora, esse juro que eu não vou mais pagar, eu vou financiar alguma outra coisa. O problema é que quem é o detentor dessa dívida? Não é necessariamente o grande especulador apenas. É evidentemente que você tem grandes fortunas aplicadas na dívida pública. Mas hoje, títulos públicos são onde são poupados recursos da aposentadoria dos servidores, aqueles planos de previdência que não são
os planos do INSS, os regimes próprios de previdência, os recursos ali arrecadados estão aplicados em títulos que seriam seguros, que seriam títulos do governo. Então você estaria, hoje, por exemplo, há um movimento do pequeno poupador sair da caderneta de poupança na medida em que ela está oferecendo uma rentabilidade que é menor do que a inflação, para fundos de investimento. Eu falo de fundos de investimento que vão aplicar em papéis públicos, cujo investimento inicial é de R$100, R$500. Ou seja, não estamos falando de grandes especuladores, necessariamente. Então, na medida em que eu faço isso, é um caminho sem volta. É apostar na desorganização. Você vai ter que... É perder credibilidade. E trabalhar com uma série de mecanismos para conter isso. Então, num cenário como esse, então, eu deixo de pagar, por exemplo, a dívida, ou isso é uma medida extrema, mas o que nós estamos enfrentando agora é uma certa dúvida quanto à capacidade de sustentar o pagamento ao longo do tempo, não é já. O que se está colocando é até que ponto o governo conseguirá lá na frente ser sustentável. Como os mercados tentam antecipar isso, não vão esperar lá para frente, começam a tomar suas medidas. O que nós estamos vendo hoje nada mais é do que um movimento que tem a ver com essa desconfiança do Estado brasileiro em conseguir honrar sua dívida, não hoje, mas no futuro. Bem, eu fiz aquela colocação antes, se pareceria excesso de otimismo ou não, porque os desenvolvimentistas eles têm uma tese que preconiza, segundo o senhor me explicou, a convivência com uma determinada inflação enquanto o país cresce. Mas eles esperaram tempo demais. Eu digo que esperaram tempo demais porque era o comentário que eu ouvia de todos os economistas em programas de TV durante o governo Dilma Rousseff e também, pelo que eu percebi, este ano. Ou seja, ela teve que chamar alguém dos quadros do PSDB de novo, Joaquim Levy era dos quadros do PSDB, assume ele o Ministério da Fazenda, então, e literalmente implementa uma série de medidas que são características do período anterior, do período do governo Fernando Henrique Cardoso, no seu segundo mandato, do governo Lula no primeiro mandato, que é justamente o tripé da economia, superávit primário, meta de inflação e câmbio livre. Só que Joaquim Levy também comete erros. Ele manda para a Câmara dos Deputados um orçamento com 30 bilhões de rombo, quer dizer, ninguém faz isso. Você não chega para um banco e diz, olha, eu preciso de um empréstimo de R$ 1.300, mas eu ganho 1.000, eu te pago no mês que vem. É impossível. Né? É impossível simplesmente, porque se ele ganha 1.000, ele não vai poder pagar os 1.300. Isso se o banco não cobrasse juro, né? Que vai cobrar juro ainda. Essa atuação do ministro Joaquim Levy colocou em risco a habilidade política dele antes de mais nada. A habilidade técnica ninguém contesta. Mas é esse o caminho, tirando a aparente estupidez de mandar esse orçamento furado para o Congresso Nacional, é esse o caminho para a recuperação da economia? Ou seja, nós precisamos realmente cortar as despesas ao máximo possível e, se for necessário, aumentar a receita com impostos? Eu vou me reportar àquele exemplo inicial. Então, falávamos daquela família que gastou mais do que devia na primeira quinzena do mês. Na segunda quinzena, vem a conta para pagar, porque o gasto foi feito em excesso naquela primeira. Então, nessa segunda quinzena, o que era facilidade passa a ser dificuldade. Então, a família, no meu exemplo, não vai mais ao cinema. A família não vai mais ter o lazer que teria. A família não vai mais ter, talvez, a alimentação que teria, porque vai ter que fazer um processo de ajuste até chegarmos ao próximo mês. A lógica é mais ou menos essa. Né? O que acaba acontecendo é que, na medida em que eu tento recompor a capacidade financeira do Estado, eu tenho que gastar menos. Gastar menos não é bom para nenhum governo. Gastar menos significa desagradar mais pessoas. E volto a repetir, com demandas que são legítimas. Né? Provavelmente muito poucas pessoas acreditarão que o gasto em educação, saúde, segurança não é meritório. O ponto não é isso, o ponto é entender que isso tudo tem um limite. Então, na medida que eu gastei muito lá no passado, agora eu preciso gastar menos. Então, tenho que passar por um processo de ajuste. Também, todo e qualquer governo tentará, neste processo de ajuste, preservar ao máximo as suas despesas. Se for possível, isso acabou acontecendo em boa parte da história recente do país, as receitas tributárias do governo cresciam quando a economia crescia num ritmo razoável,
mas as despesas também cresceram. Ou seja, os governos viam no aumento de receita a condição de atender ao número maior de demandas. E contrataram muitas vezes uma demanda que é de caráter permanente, de difícil diminuição. Quando a receita tributária cai por conta de toda essa crise que estamos falando, se apresenta dificuldade. Eu tenho uma despesa com dificuldades para cortar e uma receita em queda. O processo de construção do orçamento que você mencionou também é uma coisa que tem que ser levada em conta. Antes do orçamento em si, existe lá uma coisa chamada Lei de Diretriz Orçamentária, que é uma lei que precede a construção da Lei Orçamentária Anual, que estabelece qual é a receita esperada. Então, com base naquela expectativa de receita do ente público, eu construo aonde pretendo gastar. O que acabou acontecendo aí é que, ao que me parece, o governo tentou repartir com alguém que não era competente para isso um pedaço da conta. Quer dizer, imagino eu que a estratégia foi, o Poder Executivo encaminharia um orçamento deficitário para o Congresso, imaginando que o Congresso fosse parceiro, no sentido de que o Congresso ajudaria, então vamos equilibrar juntos o orçamento. Na medida que o governo passa por um processo de fragilidade na sua base política, do outro lado, o Congresso, ninguém quis ser o pai da criança também. Né? Não, isso não é comigo, isso é com você. O Congresso devolveu a bola mais ou menos desse jeito. Né? Quem tem que administrar o orçamento é o Executivo, não é o Legislativo. O Legislativo tem que legislar e fiscalizar, mas não foi parceiro nisso. Em que pese também o fato de que, por conta do governo ter uma base política frágil, coisas que foram desarmadas agora, recentemente, eram coisas que dificultavam esse processo de ajuste. Aquelas 32 medidas da chamada pauta-bomba, 26 já foram, o veto foi mantido, mas ainda resta alguma coisa, tudo isso acabava sinalizando para todo mundo que acompanhava a economia as dificuldades. Um governo precisando fazer o ajuste de um lado, o legislativo criando despesas de outro, quer dizer, a situação já está complicada, eu coloco mais despesas ali, eu estou colocando mais lenha na fogueira. Então, tudo isso acabava contribuindo para esse cenário pessimista. O governo, o que tem tentado fazer, é mais ou menos o que faz um boxeador quando está nas cordas. Ele quer sobreviver no primeiro momento. Não é que ele vai conseguir apresentar uma estratégia de longo prazo. O que o governo pretende, nesse exato instante, é terminar o round. Eu preciso terminar o round de pé. Então, as medidas que estão sendo tomadas são muito mais reativas do que proativas. Não há tempo de se formular um plano para este ajuste. O que acaba acontecendo também quanto ao ajuste por si só, é o fato de que, se eu tenho um governo que não se comprometeu com o ajuste, esse talvez seja também uma das grandes dificuldades. Na campanha eleitoral, quando qualquer outro candidato ou candidata, os dois maiores adversários, ou Aécio, né, ou o Eduardo Campos e posteriormente a Marina, colocavam a necessidade de um Banco Central independente, a necessidade de um ajuste nas contas públicas, a imagem que fica da campanha é do prato de comida do trabalhador sumindo por conta disso. Então, a agenda proposta pela candidata era uma agenda que não iria permitir esse tipo de coisa. Não iria permitir, nas palavras dela, do que foi dito na campanha, que o trabalhador perdesse aquilo que havia conquistado. O fato é que a realidade, novamente, ela se impõe. Não se trata de um ato voluntarista, não se trata de não acreditar que determinadas políticas devam ser implementadas, se trata de tentar conciliar a capacidade de realizar este tipo de política com as receitas financeiras que o Estado dispõe. Ou seja, se trata de convencer a sociedade como um todo a definir aquilo que quer. Então, a nossa grande dificuldade hoje é fazer com que o Estado brasileiro, do jeito que está, caiba no orçamento, caiba no bolso das pessoas. Então, ou eu vou ter que colocar para o Estado demandas menores, ou vou ter que me contentar em pagar uma receita tributária maior. Senão a conta não vai fechar. Só que nós temos que resolver este problema, que é complicado dos dois lados. Aumentar imposto nunca foi fácil para governo nenhum. Reduzir receita nunca é fácil para governo nenhum. Para isso é preciso uma base de apoio, que é tudo que me parece que o governo hoje não tem, ou ao menos está tentando agora articular um mínimo de apoio, em que pese o fato de que um dos partidos que dá maior sustentação parece que ainda está numa postura ambígua, não
não sabe se é governo ou deixará de ser. Então isso tudo impõe uma série de dificuldades para esse processo de ajuste. A presidente Dilma Rousseff, nesse campo político, perdeu o apoio até do próprio partido. Existe só um núcleo, que é o núcleo daqueles desenvolvimentistas, que ainda permanece do lado dela. O restante do próprio partido, literalmente, a abandonou, pelo menos nesse momento. O PMDB nem se fala, né? O PMDB deu as costas. Eu entrevistei nessa semana o ex-senador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul, que é um homem muito equilibrado, e ele disse que falta grandeza à presidente Dilma Rousseff. Como teve Itamar Franco, e nem era do perfil do Itamar Franco, quando assumiu o governo depois de Fernando Collor, depois do impeachment de Collor. Ele literalmente foi conversar com o Congresso e criou um governo de coalizão, o presidencialismo de coalizão, que acho sinceramente deveria ser retomado nesse momento com muita humildade por parte de Dilma Rousseff, o que também é difícil porque não é do perfil dela. Mas essas questões políticas realmente têm afetado a parte econômica. O que eu pude entender, e eu fiz algumas intervenções com base naquilo que o senhor já havia me explicado anteriormente, é que o governo simplesmente não honrou com os seus compromissos de maneira adequada e não agiu responsavelmente com suas receitas de maneira adequada. E agora ele precisa equilibrar as contas de uma vez. Então, usando o exemplo da família, o pai simplesmente disse, ninguém compra nada mais, ok? Ninguém compra mais nada, esqueçam. Descontentará, né? A família. Joãozinho, você vai cortar a grama do vizinho, Mariazinha, você vai trabalhar de babá, né? Querida, você vai ter que sair de casa, vai ter que trabalhar fora. Né? Ou seja, botou todo mundo para trabalhar para aumentar a renda da família, para cobrir o furo. Seria mais ou menos isso, correto? O problema é assim, é que você aí tem que implementar uma agenda econômica que não é a sua. Se você imaginar um cenário no qual quem tivesse ganho a eleição já viesse com um discurso nesta linha, as pessoas acreditariam que isso seria feito e poderia ser feito de maneira mais gradual, eventualmente. Quando você tem que colocar alguém, né, quando você coloca alguém para realizar uma política na qual você não é historicamente comprometido, esse alguém tem que fazer um esforço maior para provar que de fato aquilo vai ser feito. Então, um dos problemas também é, para você firmar essa questão da credibilidade, ter que fazer um ajuste de uma maneira muito mais radical do que poderia fazer, para tentar fazer com que as pessoas acreditem que de fato aquilo é para valer. Então essa foi a primeira dificuldade, né? Nós tivemos então uma primeira tentativa de impor um superávit bastante alto. Novamente a realidade se impôs, o governo não conseguiu realizar isso porque não conseguiu cortar despesas, a receita não aumentou, até porque também a economia reagiu negativamente mais do que era esperado, consequentemente a receita pública também caiu. Então ficamos agora numa encruzilhada. Então a situação hoje ela é complicada, né? E a gente pode ver isso, por exemplo, pela cotação do dólar, que traduz toda essa incerteza e essa especulação, porque na medida em que você não tem um rumo certo, vamos nos reportar a eleição do presidente Lula. Na medida em que ninguém sabe ao certo o que vai ser feito para frente... Isso em 2002. Lá em 2002, também quando o dólar chegou próximo, na nossa memória, lá o dólar era R$4. Na verdade, ele chegou muito próximo a isso, R$3,99, 98 à época. Nunca, de fato, né, fechou acima de R$4, o que vem acontecendo agora. Mas como é que a gente pode analisar esse movimento? É justamente a incerteza dos agentes econômicos que os leva a migrar para ativos mais seguros. Então, essa especulação com o dólar, ninguém sabe mais ao certo aonde vai parar, é justamente porque ninguém sabe ao certo como será feita a travessia do ponto de vista político e econômico. Hoje essas coisas estão muito ligadas. A economia não ajuda a política não ajuda a economia. Então, enfrentar uma situação econômica complicada num cenário político fragilizado é o pior cenário possível. E nós precisamos saber como é que essas coisas vão se resolver. E ninguém tem clareza disso. Consequentemente, o câmbio está aí mostrando o tamanho dessa incerteza. Professor, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco.
Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Eletrocometa, qualidade e experiência. Rosemarie Noivas, seu sonho sob medida. AG Fotos e Eventos, imagens para sempre. Buffet Kirian, o sabor da felicidade. Iniciativa Cartuchos, tudo em informática, mas tudo mesmo. Sicredi Cooperativa de Crédito. Gente que coopera, cresce. Venha para o Sicredi. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião, hoje falando sobre o atual momento econômico brasileiro. Comigo no estúdio, o doutor em economia, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Emerson Ilgenberg. Professor, nós falamos sobre o atual momento econômico no bloco anterior, pincelamos um pouco dos motivos que levaram até o atual quadro e a necessidade que o governo hoje tem de corrigir os erros dos últimos 6 anos, ou seja, gastou demais em coisas que realmente eram necessárias, não se discute isso. O programa Minha Casa Minha Vida é excepcional, é muito bom, é de uma justiça social incontestável, mas literalmente ele não calculou corretamente o volume de receitas para manter essa política de bem-estar social. E abandonou o famoso tripé da economia, com superávit primário, metas de inflação e câmbio variável. E agora, tudo isso vem assombrar o governo, um governo que se reelegeu dizendo que não faria o que acabou de fazer. E chamou para o Ministério da Fazenda alguém que não tem ligação com o grupo Dilma Rousseff, que é Joaquim Levy. Eu quero primeiro fazer uma pergunta relacionada, e eu acho que isso tem ligação direta, ao envio ao Congresso Nacional, já faz alguns dias, do orçamento de 2016 com um rombo de 30 bilhões. O senhor acha que foi essa a gota d'água que fez a agência de classificação de risco, Standard & Poor's, literalmente rebaixar a nota do Brasil? Isso foi certamente um grande indicativo para isso, na medida que você enviava um orçamento já deficitário e na época, assim como a gente está vivendo ainda hoje, não se percebia claramente um sinal de que o governo teria alguma condição política de reverter esse quadro. Então, basicamente, vamos entender assim, qual é o serviço de uma agência de classificação de risco? É demonstrar para credores de empresas ou países qual é a situação financeira daquele agente, ou seja, qual é a capacidade de pagamento de uma eventual obrigação financeira. Então, o que significa ter a nossa nota rebaixada? Nós caímos um degrauzinho. Existem basicamente 2 classificações, que são o grau especulativo e o grau superior, que é o grau de investimento. Nós estávamos na última categoria do grau de investimento, como caímos um degrau pela Standard & Poor's, estamos na primeira categoria de grau especulativo. Novamente, isso quer dizer que o Brasil se tornou do dia para a noite inadimplente? Não. Quer se dizer que o risco do Brasil se tornar inadimplente no futuro é maior, um pouquinho maior, porque isso é uma gradação que existe, né? Novamente, vamos entender isso. O que os mercados, os agentes econômicos fazem é tentar antecipar isso. Se eu acredito que lá no futuro alguém não vai me pagar aquilo que me deve, eu não vou ficar esperando o futuro acontecer, né? Ou eu vou tentar vender esse título que eu tenho para outro, né? Ou eu vou me dispor a renovar a dívida, só que há uma taxa de juros maior que me compensa esse risco mais elevado. E esse é o ponto que afeta o nosso dia a dia, não é uma questão só de economia financeira, né? O fato de você ter o rebaixamento por uma das agências e ter agora uma das especulações hoje que tem levado a movimentar o câmbio, a eventual possibilidade de uma segunda agência também nos rebaixar, isso implica para o governo e para as empresas ter que se financiar a taxas de juros mais altas. Novamente, dificuldades para o governo, na medida em que ele tem que pagar juros mais elevados ainda do que vem pagando, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Ou seja, isso implica em dizer que menos dinheiro vai estar disponível para saúde, educação, segurança, gastos correntes, etc., né? Para as empresas, à medida que, porque quando você rebaixa o grau do país, automaticamente você reclassifica as empresas daquele país também. Então, muitas empresas perderam seu grau de investimento. Isso significa para a empresa o quê? Grandes empresas que vão ao mercado internacional, mesmo o mercado interno aqui buscar financiamento, e falamos de centenas de milhões de reais, porque isso é um mercado para grandes empresas mesmo, farão isso
ou serão obrigadas a fazer isso a um custo financeiro maior. Ou seja, se o meu custo operacional aumenta, maior vai ser a minha dificuldade de conseguir investir, de conseguir retomar um processo de investimento. Então, novamente, nós estamos um cenário que hoje é bastante nebuloso. A empresa não consegue investir porque não consegue entender os desdobramentos da crise política, não consegue entender claramente porque o governo não demonstrou que tem um plano para sair disso, porque eu posso eventualmente realizar um investimento e ser tributado por isso mais para frente. Ou seja, mudarem as condições de mercado com que eu topei jogar o jogo, mudou a regra no meio do caminho. Então, essa é a dificuldade. A segunda dificuldade, então, além do cenário nebuloso, a incerteza quanto ao quadro institucional. Terceira situação, essa taxa de juros elevada, que tira a competitividade. O alento talvez venha da taxa de câmbio, na medida que possa sinalizar para algumas empresas a possibilidade de competir no mercado exterior. Mas isso também leva tempo. E é importante entender também para a empresa, o problema não é só a questão do câmbio valorizado ou desvalorizado. Isso evidentemente é um problema. Mas a flutuação excessiva também é um problema, a volatilidade também é um problema. Porque cria um ambiente de incerteza. Porque eu não sei, eu contratei uma exportação a um determinado câmbio que me era suficiente, para frente pode não ser. É evidente que existem mecanismos financeiros para você se proteger dessa oscilação, né? Mas isso também aumenta os custos operacionais da empresa. Então essa incerteza é algo que também dificulta. Digamos que uma segunda agência de classificação de risco rebaixa a nota do Brasil. Nós vamos ter muito dinheiro investido aqui, que obrigatoriamente vai ter que sair? Então vamos entender assim, ó. Hoje em torno de 20% da dívida interna, ou seja, o dinheiro que o governo empresta para conseguir se manter, é emprestado a investidores estrangeiros que vêm aqui, fazem câmbio, investem em reais em títulos de dívida pública para que se beneficiem dessa taxa de juros elevada. Na medida em que a segunda agência, se uma segunda agência rebaixar nossa classificação de risco, a política de investimento desses fundos obriga aquele gestor a não mais aplicar naquele país. Então, por mais que ele possa até achar adequado ainda aplicar, mas ele será obrigado a retirar os recursos daqui. Então, isso vai implicar em dois movimentos que são complicados, né? Primeiro movimento, eu vendendo esses títulos aqui, né, indo ao mercado de câmbio, pressionando o câmbio ainda mais. Segundo movimento, a tentativa, eventualmente, do governo de conter isso, vai ser pagar novamente uma taxa de juros mais elevada para recompensar algum investidor que não seja obrigado a sair ou para atrair outros para o lugar dele, que topem uma taxa de juros maior. Então, basicamente, teremos custos sociais por isso também. Bom, agora eu entendi o problema da classificação de risco e eu preciso saber do senhor o seguinte. Com base nesse cenário, quais são as perspectivas de futuro que nós temos? Existem duas grandes perspectivas, né? Uma, de que o governo consiga implementar, ainda que a solavancos, de maneira lenta, o processo de ajuste. Ou outra é você tentar bancar uma aposta alternativa, ou seja, voltar às origens deste modelo desenvolvimentista, dobrar a aposta e pagar para ver o que acontece, né? Eu gostaria, já que estamos falando do programa Opinião, né? Claro. Na opinião deste que vos fala, eu gostaria que o primeiro caminho fosse adotado. Na medida em que, certamente, teremos custos no curto prazo, mas isso a longo prazo nos trará mais benefícios. O segundo caminho é uma aposta muitíssimo arriscada, porque isso vai implicar aí, na tentativa de você controlar arbitrariamente uma série de situações. Por exemplo, então o governo agora arbitrariamente vai baixar a taxa de juros, ou seja, vai tirar o que resta de independência do Banco Central e vai colocar lá alguém para baixar a taxa de juros na marra. Os investidores, vendo o que está acontecendo aqui, vão querer sair. Mas então, como eu não quero que eles saiam, por exemplo, vou impor no país um controle de capitais. Tanto, né? Vou impor uma situação de controle de câmbio. Vou tentar, aí porque na medida em que você você passa a criar esses desequilíbrios, eu vou tender a ter problemas no sistema de preços. Então eu vou implantar controles de preços. Então
essa outra medida, pelo menos no curto prazo, implica no governo a ter que artificialmente controlar uma série de variáveis que já se demonstrou historicamente que o governo não tem condição de fazer. Ou seja, mais que tarde não que o governo, que um governo, não estamos nem fulanizando, não que o governo, mas isso já se demonstrou historicamente que um governo não consegue controlar isso tudo por medidas administrativas. A bomba estoura mais tarde. Exatamente, de algum jeito. Então, aí o reflexo disso, né, desse tipo de medida vai ser caminharmos por um sistema, digamos assim, alternativo ao sistema vigente e tendo que bancar uma série de problemas que podem culminar, eventualmente, pensando em cenários assim, né, em desabastecimento, em controle de preços, surgimento de mercado negro, fuga de capitais por mecanismos ilegais, ou seja, uma série de problemas, queda no mercado acionário, aumento de desemprego. Então, é um cenário realmente que é de uma incerteza muito grande, de um voluntarismo muito grande de querer apostar aí. Não quer dizer que outro cenário seja cor-de-rosa, né? Mas outro cenário... é sustentável. Agora pagaremos um preço, mas eventualmente poderemos sair disso em condições financeiras melhores. O que se coloca muito, por exemplo, é essa tentativa, então não vamos pagar juros, é o que muita gente fala, mas por que o governo paga tanto? Não poderia gastar esse dinheiro em algum outro lugar? Né? Poderia, desde que o credor dele concordasse. Porque se ele fizer isso de uma vez só, é a mesma coisa que, sei lá, eu financiei um automóvel e resolvi que naquele mês eu não vou pagar a prestação do automóvel porque é mais importante eu fazer outra coisa. Essas coisas não são sustentáveis, né? Pode até acontecer uma situação na qual isso no curto prazo resolva algum problema, mas no longo prazo, e se eu precisar de outro financiamento na minha vida? Esse é o risco que o país corre. Se eu não paguei a prestação do meu carro, resolvi, meu credor ficou bravo comigo, não recebeu, mas ir lá para frente, se eu precisar de outro financiamento de alguém me emprestará? O Brasil, quando precisar de recursos para investimento, vai ter acesso ao mercado externo, ao mercado interno, alguém topa fazer isso? Nós nos lembramos, né, até hoje, de uma coisa feita lá em 89, que foi o confisco da poupança. Estamos falando de uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás. E as pessoas ainda têm isso vivamente na memória. O confisco da poupança foi um erro sem precedentes. Mas também declarar moratória e não pagar a dívida externa foi outro erro muito grave cometido no começo da década de 80, se eu não me engano. Mas aí foi um problema de inanição, justamente porque a condição, o desequilíbrio foi tão grande que chegamos à bancarrota. E aí, novamente, quando tentamos acessar o mercado de capitais externo, quem nos emprestava cobrava uma taxa de juros mais elevada porque eu tinha esta fama de não pagador. E é essa fama que a gente não pode voltar a ter. Exato. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o atual momento econômico brasileiro. Comigo no estúdio, o professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Departamento de Economia, Emerson Ingenberg, com doutorado na área. Professor, antes de encerrarmos o programa, eu já gostaria de agradecer novamente a sua presença, a aula que o senhor nos deu, os esclarecimentos que foram dados, literalmente numa linguagem que todos podem entender, não só os economistas. Porque a sua área é complexa, nem que o cidadão tenha curso superior, determinadas coisas são compreensíveis num primeiro momento. A gente só entende a realidade depois, né? E a realidade nem sempre é boa. Eu quero lhe fazer uma pergunta em relação ao ministro Joaquim Levy, que tem sofrido um desgaste muito grande durante esse processo ao longo de 2015. Digamos que ele peça a conta e vai embora. Esse cenário é ruim para o Brasil? Esse cenário é ruim na medida que cristalizaria aquele segundo cenário que eu me referia no bloco anterior. Na medida que o governo, então, não conseguiria implementar o ajuste que gostaria, a saída dele, ou por vontade própria, ou por imposição de quem lá o colocou, sinalizaria que aquela estratégia foi abandonada. E aí nós entraríamos nesse processo de acentuar desequilíbrios. Ou seja, nós entraríamos num processo de perda de credibilidade em queda livre. Exato. O que o senhor acha que a sociedade brasileira deve fazer nesse momento?
Eu acho que a sociedade tem que pressionar os seus representantes e exigir deles a responsabilidade que o momento coloca, né? É triste ver partidos que colocaram determinadas regras na Previdência quando eram governo votarem maciçamente contra esta mesma regra agora, simplesmente para desestabilizar o governo. É evidente que o jogo político existe, mas é evidente que também existem valores que são valores sociais e não valores de governo. Quando a sociedade passar a entender, e os partidos políticos de qualquer matriz ideológica passarem a entender que estabilidade econômica, equilíbrio orçamentário são valores sociais e não partidários, aí sim talvez nós tenhamos subido mais um degrauzinho no nosso processo de crescimento e desenvolvimento. Enquanto isso passar a ser visto como simplesmente um instrumento de jogo político, voltamos e sempre estaremos sob o risco de desmontar tudo aquilo que conseguimos até então. Então, esse risco existe, né? O risco de, não agora, mas num intervalo médio de tempo, caso não seja feito nada neste momento, voltarmos à época da hiperinflação, onde os preços subiam todo dia, onde as pessoas tinham que correr para o supermercado no dia em que recebiam o salário para comprar o que era possível, porque no dia seguinte o dinheiro já não seria suficiente. Na semana seguinte nem se fala, né? Esse cenário, ninguém que já viveu gostaria de voltar, correto? Exato, é o pior cenário, um cenário concentrador de renda, desorganizador de uma economia que mais uma vez limitaria a nossa possibilidade de crescer e se desenvolver como nação. Porque na inflação, quem mais perde é sempre o trabalhador. Ou estou errado? Infelizmente, há uma transferência de renda do mais pobre que não consegue se proteger da alta de preços e essa renda acaba indo para aquele que tem essa condição. Ou seja, para quem é mais rico. Exato. Então, em inflação, ou em períodos de inflação, quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. Infelizmente. Professor, novamente obrigado pela sua participação hoje aqui e muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. Eu, particularmente, tenho a seguinte opinião: detesto impostos, odeio. Se for necessário que surja mais um, para que literalmente a gente mantenha a estabilidade econômica, que venha, mas que não dure para sempre. Que o ajuste econômico seja feito, porque a realidade, como diz um conhecido meu, a realidade é uma senhora vingativa e caprichosa. Portanto, não podemos brincar com quem tem esse tipo de característica. A realidade se sobrepõe a qualquer teoria ou vontade política. Nós voltamos na próxima semana.